Então, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Nós sabemos que o nosso mundo, o nosso planeta, ele vive um momento de transição. Saindo de provas e expiações para um mundo regenerador, onde ele vai encontrar um status espiritual mais elevado. Mas a transição traz as suas marcas. Como já foi dito pelos Espíritos bem antes dessa transição começar. E uma das marcas da transição é o grande número de dores, de infelicidades que acometem as pessoas. O Brasil, por exemplo, está considerado como um dos países que mais consomem remédio para dormir. E outros medicamentos. A faixa etária da juventude mostra um elevado índice de suicídio. Bem como também a faixa mais madura, a terceira idade, também apresenta essa taxa. Porque uma falta de perspectiva da vida. Infelizmente, nós tivemos que passar por uma grande mentira que foi nos trazido de há muito e ainda traz marcas. Onde dizíamos que nós somos apenas um corpo com 1 trilhão de células. Só isso. Que viemos do berço, encerramos no túmulo, e aí acaba tudo. Então esse conceito totalmente equivocado leva muitas pessoas a determinados desajustes. Por exemplo, então por que o amor? Por que desenvolver a intelectualidade? Por que fazer o bem ou ter vários projetos, se tudo termina na morte? Então, a doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, a voz dos Espíritos, o que eles são? O Consolador prometido que Jesus nos trouxe. Porque Jesus já dizia que ele pediria ao Pai que nos enviasse o Consolador prometido para relembrar tudo aquilo que ele nos ensinou, aquilo que ele não teve tempo de ensinar e aquilo que nós não estávamos preparados para entender. Então esse Consolador se configura no nosso mundo, na doutrina espírita. Então nós vamos percebendo muitas dores, muitas aflições, infelicidades, e Jesus mesmo já dizia: no mundo só tereis aflições. E aflições, entendamos, por todo tipo de dor. E o próprio Evangelho nos diz: bem-aventurados os aflitos. Será que basta passar pela dor por ser um bem-aventurado? Não. Porque o bem-aventurado é aquele que dentro da sua dor, quando ele busca todos os meios para poder superar essa dificuldade e não encontra o caminho, ele aure uma resignação. Mas quando nós nos colocamos na posição de rebeldia, de não aceitação, de revolta, nós não vamos aproveitar a dor.
Não que a dor seja algo que Deus nos impõe, nos cobra, nos castiga, de maneira alguma. Muitas pessoas falam, mas que foi que eu fiz a Deus para passar o que eu estou passando? Aí vamos mudar a pergunta. O que eu fiz a mim mesmo para passar o que eu estou passando? Porque nós temos às vezes uma visão míope. Nós vemos a dor como algo difícil, ruim. Claro, ninguém quer passar pela dor. Ninguém quer passar pelo sofrimento. Mas quando nós olharmos pelos olhos espirituais, de espíritos imortais e eternos que somos, nós vamos ver que a dor, ela tem uma função educadora. A dor é medicamento para a nossa alma. Então a dor tem uma função importante para que nós cresçamos. Se não fosse a dor a nos impulsionar, a gente estaria ainda muito recuado no tempo. Então a dor tem a sua finalidade de curar a nossa consciência atrelada a muitos erros, muitos equívocos de reencarnações passadas. Então é importante que quando a gente passa pela dor, pelo sofrimento, e você percebe que as coisas estão difíceis de alterarem-se, você já está sendo medicado. De meios que você não conhece. Então, é como diz o espírito Kaibai Schutel, nós vemos a dor como algo, como um instrumento de sofrimento. Mas, como ele diz, por trás de toda a dor, um bem está sendo exercido. Que nós podemos não perceber de momento, mas vamos ver mais lá na frente. E dentro dessas dores, nós temos muitas dores que nós passamos provocadas por nós mesmos, pela nossa irresponsabilidade, pelos nossos abusos, pelas nossas invigilâncias, que acabam, esses abusos, tudo acaba retratando no nosso corpo determinadas dificuldades. E temos outras dores que, se nós formos ver, não havia meio nenhum de que nós pudéssemos evitar. Um abandono de um ente querido, uma frustração, embora todos os seus cuidados, uma enfermidade difícil e tantas outras situações nas quais você não teve participação para passar por aquilo. E uma das nossas maiores dores que nos aflige sem estar também ao nosso alcance são as perdas de nossos entes queridos. Essa é a que mais tem machucado. Mas o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele apresenta no seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, um roteiro perante estas situações. É um capítulo que vem nos falar da dor. Embora todas as páginas do Evangelho sejam caminhos de luz, mas este vem falar de perto da dor. Por que nós sofremos? E de que forma nós deveremos lidar com a dor? Então esse capítulo nos direciona para uma postura importante. Porque, como dizia o Espírito Emmanuel, quando nós nos resignamos perante a uma dificuldade maior, nós já superamos em 50%.
O resto vai vindo com o tempo, com o nosso esforço, com o nosso aprendizado. Porque se a dor não tivesse uma função importante, Deus, na sua infinita misericórdia, inteligência suprema de todo esse universo, já teria tirado. Se ela não tem função nenhuma, o porquê? Não, mas ela tem função sim, de nos educar espiritualmente e de nos levar para frente, de trilhar caminhos novos e quitar situações que precisávamos quitar. Porque o espírito quer evoluir, mas enquanto ele tem na sua retaguarda débitos, ele precisa eliminá-los. E, infelizmente, a linguagem que nós estamos entendendo é a linguagem da dor. É como dizia os espíritos para André Luiz, ele falou: André, o espírito recém-desencarnado chega aqui ao mundo com as vestes sujas, cujas vestes espirituais têm que ser lavadas no tanque da vida, nas reencarnações futuras. Mas o Evangelho, ele não vai tirar a nossa dor. Não é a sua função. O Evangelho, como proposta do Cristo, ele é o Consolador. Então o Evangelho, a sua principal função é nos tirar do desespero, nos dar o conforto, tirar do desespero, porque a pessoa em estado de desespero é muito perigoso. Então esse é o objetivo. Certa vez, lá em Uberaba, houve um almoço que foi oferecido ao Chico Xavier por pessoas da área da doutrina espírita, confrades da doutrina espírita. Então muitas pessoas foram convidadas, então haveria esse almoço, tudo bem. E havia uma lista de convidados, e havia um trabalhador de lá que estava na porta fazendo o controle, né? Quando a pessoa chegava, ok, pode entrar. E esse trabalhador que lá estava, ele foi um médium preparado pelo Chico Xavier, que anda fazendo palestras pelo Brasil, Orlando Noronha. E ele estava na porta. Então as pessoas chegavam aos poucos, e uma hora chega uma senhora, estampando um profundo desespero no olhar, um sofrimento muito grande. Estava totalmente aflita, parecia que ela não tinha nem forças para falar e para andar. E ela chega até o Orlando, que estava na porta, e ela disse: eu quero falar com o Chico Xavier. Ela não conhecia o Chico pessoalmente. Ela conhecia, sim, o trabalho que o Chico fazia. E o próprio Chico também não a conhecia. Eu quero falar com o Chico. E aí Orlando lhe disse: olha, minha senhora, neste momento nós estamos no almoço íntimo, então eu vou lhe pedir um favor. Volte mais à noitinha, que teremos o trabalho na casa, o Chico vai estar presente e a senhora pode conversar com ele. Ela falou: moço, o senhor não me entendeu. Eu quero falar com o Chico agora. Senão, eu vou me suicidar. Ela abre a bolsa, tira 2 pacotes de chumbinho e falou: eu perdi o meu filho.
Eu não consigo viver essa situação. A dor é muito grande. Eu estou desesperada. Eu até acho, não tenho certeza, que ele cometeu um suicídio. Mas eu estou desesperada. A vida para mim não tem mais sentido. Então, se eu não falar com o Chico, eu vou tomar esses pacotinhos e vou morrer, vou me suicidar. Orlando percebeu a gravidade da coisa, pegou-a pelo braço, abriu a porta do salão lá e falou, olha, havia algumas pessoas, ele falou, está vendo aquele senhor lá embaixo, assim, que de lá é o Chico. E pôs ela para dentro. E aí ele continuou lá fora ainda, e ele estava preocupado, ele falou, puxa vida, aqui essa listagem são só as pessoas que foram convidadas. Né? Ele falou, o Chico vai perceber isso aí, porque não tem como enganar o Chico. Ele vai perceber. E ele ficou preocupado com isso, mas era o que ele podia fazer naquele momento. E passou um tempinho, aí as pessoas vieram chamar o Orlando e falou, nós vamos começar lá a refeição, então vamos lá para dentro. Aí ele fechou a porta, entrou, e quando ele estava dirigindo-se para a sua mesa, o Chico estava andando lá por perto dele e falou, oi Orlando, senta comigo na mesa, vem almoçar comigo. Aí ele sentou com o Chico, e o Orlando ficava apenas observando a movimentação daquela mulher lá dentro. Ela não tinha ido falar com o Chico ainda. O Chico nem sabia do caso. Aí ele estava conversando, aí de repente ele ficou sério, o Chico. Ele fez como se fosse um pequeno silêncio. E aí ele voltou para Orlando e falou, Orlando, você está vendo aquela mulher lá no fim da fila, a própria? Ele falou, estou sim, Chico. Então me faça um favor. Vá até ela e traga ela aqui para mim. Ele foi, trouxe a mulher. Quando ela vinha chegando, Chico levantou-se, tomou as duas mãos dela, beijou uma mão, beijou a outra. Aí chega para ela e fala, minha filha, por que tamanho desespero? Por que tanto sofrimento? E ela não tinha falado nada. Aí Chico disse, eu estou aqui com a sua mãe. Está aqui do meu lado a sua mãe. Que ela diz chamar-se Ambrosina e diz que é o mesmo nome que o seu, correto? Ela falou sim, correto. A sua mãe está aqui ao meu lado, ela está dizendo que ela está cuidando do seu filho na vida espiritual. Que o seu filho está morando com a sua mãe na vida espiritual. Que ele está muito feliz. Mas quando você se põe no desespero, na aflição, isso acaba com a alegria dele e leva-o a um sofrimento grande, precisando muitas vezes receber socorro dos benfeitores espirituais. E ela está me falando que ele está muito bem, mas mancha pelo teu comportamento. E ela está a te pedir um pouco de paciência e fé. E aí o Chico disse, venha à noite, hoje teremos sessões de psicografia, quem sabe poderemos ter uma carta do seu filho, venha à noitinha, agora pode ir lá tranquilamente, tome tua refeição. Aí à noitinha aquela mulher retornou, a casa lá espírita cheia, e a primeira psicografia do Chico naquele dia foi do filho dela. A primeira.
E ele dizia que ele estava muito feliz morando com a avó que ele tanto amava. Que ele não tinha se suicidado e que ele tinha tido uma morte natural. Mas ele estava feliz, ele estava bem, mas ele pedia para a mãe para que ela não se tomasse pelo desespero e aceitasse a volta dele à vida espiritual, porque ele voltou na hora certa e no momento certo. Mas que se resignasse, porque um dia estaríamos juntos novamente, quando Deus assim o permitisse. Que ele estava sempre com ela quando era possível. Embora o desespero dela praticamente cegava as suas sensibilidades de percepção de alguma coisa. E falou mais algumas coisas que era muito pertinente a mãe e filho. O Chico leu, entregou para ela aquelas cartas, ela as toma na mão e coloca junto ao peito, e ela entra num choro convulsivo. Começa a chorar, muito, de soluçar mesmo. É como que aquele choro estivesse lavando a alma dela, limpando todas aquelas situações que ela vinha vivendo. E aí ela sentou-se e ficou até o fim dos trabalhos. E lá os trabalhos da casa do Chico, no centro lá, terminava 4, 5 horas da manhã, não tinha hora. E quando terminou aquele dia, o trabalho, o pessoal estava se retirando, e ela também, aí ela viu Orlando e foi até ele agradecer por ele ter feito esse contato inicial, né? Ter posto ela para dentro, tudo, foi lá falar com ele. E aí ela chegou, ela agradeceu, depois ela abre a bolsa, pega os 2 pacotes de chumbinho, falou: Orlando, você está vendo isso aqui? Ela falou, pegou e jogou no lixo. Eu não mais preciso disso. E já estampava no semblante uma condição melhor. Parecia que estava começando os olhos a reativar o brilho. Ela estava numa condição mais fortalecida. Então, o filho foi devolvido? Não. A dor foi tirada? Não. A dor continuava ainda. Mas o que é que foi dado àquela senhora? A proposta da doutrina espírita: consolo. Por isso que é o Consolador prometido. Foi dado o consolo. Então nós estamos numa travessia. O nosso ponto de partida não é aqui a vida material e o ponto de chegada não é o túmulo. O ponto de partida é a vida espiritual. E o ponto de chegada é a vida espiritual também. Aqui nós estamos numa travessia. Passando por dificuldades, por lutas, aprendizados, esforços, desenvolvendo virtudes. Estamos numa travessia. E com certeza nessa travessia nós vamos muito precisar do Consolador prometido. Precisaremos muito dele. Então essas aflições, essas dores que nós vamos vivenciando, principalmente nesses momentos de transição, já era previsto, como eu disse, pelo mundo espiritual. Já era previsto por Jesus. E nós vamos percebendo ainda que outras circunstâncias aumentam a dia, então nós vamos vendo as pessoas adoecidas psiquicamente,
as pessoas passando por várias síndromes, por várias situações, os consultórios psiquiátricos cada vez mais cheios. E é necessário que nesses momentos paremos, meditemos, entendamos que nós precisamos alterar a nós mesmos, aceitar aquilo que nos é concedido para progresso, mas fazer um trabalho conosco mesmo, renovarmos-nos, reeducarmos-nos espiritualmente. E a dor é tão importante que o Jesus dizia: vinde a mim todos os que estão aflitos, que eu vos aliviarei. Mas por que Jesus, com toda a sua autoridade espiritual, com toda a sua grandeza, ele não disse: vinde a mim todos os que sofrem, que eu os curarei. Ele não falou que ia nos curar. Ele não nos prometeu cura, mas ele nos prometeu alívio. Por quê que ele não nos prometeu cura? Porque Jesus sabia que a dor, como dissemos, é ainda um fator extremamente importante, é uma alavanca possante para a nossa evolução. Então, queiramos ou não, circunstâncias teremos que passar, né? Muitas vezes para desenvolver muitas aptidões, ou muitas vezes quitar a consciência de equívocos que temos trazido de há muito. Eu sempre falo, né? Eu acho esse capítulo 5º do Evangelho um dos mais belos, porque ele trata diretamente com o nosso sofrimento. Ele nos dá um rumo, um norte de como você vai ter que agir, como você vai ter que trabalhar isso, como você vai ter que superar. Às vezes as pessoas passam por determinadas dores, sofrimentos, às vezes desencarnam, mas chega no mundo espiritual, lá ela vai perceber que aquela dor que ela passou foi o fator benéfico para ela. Que se ela não tivesse passado por aquilo, a sua condição de retorno teria sido muito pior. Então, ninguém sofre aquilo que não precisa sofrer. E ninguém passa aquilo que não precisa passar. É como dizia Maria de Nazaré, né? Quando Chico pede para o Emmanuel, pede à nossa mãe para que me dê um conselho, porque eu estou com muito sofrimento, com muitas dores. E depois o Emmanuel traz a resposta, olha, tem uma resposta da mãe. O Chico corre e pega um papel para anotar, ele falou, olha, ela disse que tudo passa, que isso também passa. E o Chico correu e escreveu, e esperava a continuidade, ele falou, não, é só isso. Isso também passa. Então, o Chico, depois refletindo, ele dizia, realmente, passam as dores, passa a dificuldade, passa o sofrimento, mas passa também os momentos felizes. Nós aqui estamos também de passagem, tudo passa. Mas o importante é que quando estivermos dentro dessa condição de sofrimento, tenha certeza, mãos invisíveis, corações amorosos estão te medicando, sem que você por vezes tenha consciência. Eu agradeço a todos vocês pela atenção, muito obrigado e que Jesus nos abençoe. Obrigado a vocês.